Pensa só, neste exato momento, tem bilhões de dispositivos por aí. A geladeira na cozinha, o motor de um avião, sensores no campo, todos eles gerando dados sem parar. Mas essa avalanche de informação, sozinha, não quer dizer nada. Como é que a gente transforma esse caos de dados em algo que faça sentido? É isso que a gente vai desvendar agora. Imagina que é isso que um sensor de temperatura está vendo. Ou melhor, cuspindo o tempo todo. Um fluxo sem fim de números. Para um computador, isso é perfeito. Mas para a gente, para um ser humano, é como tentar ler um idioma que a gente não conhece. É só ruído digital. Então o grande desafio é esse, né? Como é que a gente cria uma ponte entre essa linguagem das máquinas e a nossa? Como a gente pega esse rio de números e transforma em decisões, em alertas, em alguma coisa que tenha valor de verdade? Vamos começar encarando o problema de frente, o caos dos dados brutos. Antes de pensar em qualquer coisa inteligente, em qualquer gráfico bonito, a gente precisa entender a natureza dessa informação que os sensores entregam, caótica e, para nós, basicamente ilegível. E a solução para isso é criar uma espécie de tradutor. Olha só, de um lado a gente tem os dados da máquina, esse monte de número confuso. Do outro o que a gente quer? Uma interface humana, clara, visual. O nosso trabalho é criar uma camada no meio do caminho que faça essa mágica, que transforme os números em gráficos, em cores, em informação que a gente bate o olho e entende. Para criar essa camada, essa tradução, a gente precisa construir uma ponte. E o mais legal é que os materiais para essa ponte não são nada de outro mundo, não. São as mesmíssimas tecnologias que fazem a internet que a gente usa todo santo dia funcionar. E a fundação, o alicerce dessa nossa ponte é o bom e velho HTML. A função dele é uma só, dar estrutura. Ele não está nem aí para cores, para animações. O trabalho do HTML é dizer, ó, isso aqui é um título, aqui nesse espaço vai entrar um gráfico, e isso aqui é um parágrafo de texto. Ele basicamente cria o esqueleto da nossa página. Só que o esqueleto sozinho, convenhamos, não é muito útil, né? Para dar vida a essa estrutura, o HTML tem dois parceiros inseparáveis. E juntos eles formam o trio que move não só a web, mas como a gente vai ver, a internet das coisas também. Então, recapitulando. Primeiro vem o HTML, o esqueleto. Ele não se preocupa com a aparência, só com a organização, com a estrutura. É ele que define os blocos de construção, a planta baixa sobre a qual todo o resto vai ser construído. Aí, na sequência, entra em cena o CSS para vestir esse esqueleto. Pensa no CSS como se fosse o estilista, o designer de interiores do projeto. Ele que vai definir as cores, o tipo da letra, os espaçamentos. É o CSS que pega aquela estrutura crua do HTML e deixa ela bonita, agradável de usar. E para fechar o nosso trio com chave de ouro, vem o JavaScript, o cérebro da operação. Se o HTML é o osso e o CSS é a pele, o JavaScript é o que faz tudo se mexer, o que dá vida. É ele que vai lá buscar os dados do sensor, que atualiza o gráfico em tempo real, que reage quando a gente clica num botão. Bom, agora que a gente já foi apresentado ao nosso trio dinâmico, que tal ver eles trabalhando juntos na prática? Vamos montar, passo a passo, um dashboard bem simples para monitorar a temperatura de um sensor em tempo real. Todo e qualquer site ou aplicação web começa com essa estrutura aqui. É o básico do básico. Pensa nela como se fosse um grande container. A tag head guarda informações para os bastidores, para o navegador. Já a tag body, o body é o nosso palco. É ali dentro que toda a mágica visível vai acontecer. E olha só essa linha de código. É aqui que está o pulo do gato para a gente. Com uma única linha, a gente insere um elemento chamado canvas. Pensa nele literalmente como uma tela de pintura em branco que a gente acabou de colocar na nossa página. É nesse espacinho que o JavaScript vai poder desenhar o que ele quiser. No nosso caso, o nosso gráfico. E agora que a orquestra toda toca junto. Primeiro, o CSS pode dar uma ajeitada no visual, posicionar essa nossa tela direitinho. Depois, o JavaScript vai lá e encontra essa tela pelo nome que a gente deu para ela. Aí, usando uma biblioteca que já sabe desenhar gráficos, ele cria o nosso gráfico de linha. E, por fim, uma função começa a alimentar esse gráfico com os dados que não param de chegar. E quer saber? Toda a dinâmica do nosso gráfico, ele ficar se atualizando o tempo todo, se resume a esta linha de código aqui. Toda vez que um novo dado de temperatura chega, esse comando push literalmente empurra o novo número para dentro do gráfico. É um processo que fica se repetindo e é isso que mantém o nosso dashboard vivo. Ok, a gente viu como fazer isso para um único sensor. Legal. Mas agora, vamos dar um passo para trás e olhar o cenário completo.
porque a verdadeira força dessa ideia está na capacidade de crescer, de ir do micro para o macro. Bem-vindo a IoT no mundo real. Usar essas tecnologias da web abre um leque de possibilidades gigantesco. A gente passa a poder criar visualizações de dados super complexas, interativas. A gente pode permitir que as pessoas controlem os dispositivos com um simples clique e, talvez o mais importante de tudo, ter acesso a isso de qualquer lugar do mundo usando só um navegador de internet. E aqui está o verdadeiro poder disso tudo. Aquele mesmo princípio de usar HTML e CSS e JavaScript para mostrar a temperatura de um sensor é exatamente o que move os painéis de controle de uma cidade inteligente, que gerencia o trânsito, ou de uma fábrica 4.0, que monitora milhares de máquinas ao mesmo tempo. A lógica é a mesma, só a escala que muda. No fim das contas, é disso que se trata. O HTML, junto com seus parceiros, é o grande elo. A peça que conecta aquele mundo técnico, invisível, dos sensores e dos protocolos, com a nossa necessidade muito humana de ver, de entender e, finalmente, de agir com base na informação. Fica aqui uma reflexão para a gente. E se todo e qualquer dispositivo conectado, não importa o quão complexo ele seja, pudesse ser entendido com a mesma simplicidade que a gente usa para navegar numa página da web? Quando a gente domina essa linguagem universal, o potencial para um futuro mais conectado e mais inteligente se torna de verdade ilimitado.